livro do profeta Ageu para nossa reflexão nessa noite fria, muito agradável, né? Para as nossas vidas. É sinal de que Deus continua tendo misericórdia das nossas vidas e tem mandado água para a nossa manutenção. Ageu capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Mais para frente agora, capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, capítulo 2, versículo 10, ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, capítulo 2, versículo 20, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, até aí nos basta, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus, que Ele cresça e eu diminua. Pode sentar. Ageu é um profeta um pouco desconhecido. Ele está entre os profetas que menos profetizou no Antigo Testamento. Ele é o segundo livro menor do Antigo Testamento. O menor é Obadias. Ele é um profeta que nós não temos muitas informações. Não sabemos quem é o pai, não sabemos quem é a mãe, pelo menos a Bíblia não relata. Talvez a história dos hebreus relate, mas eu não busquei essa informação, fica para uma outra ocasião. Os profetas, em sua maioria, profetizaram antes do cativeiro, antes daquele momento em que o povo de Deus foi levado, escravizado. Durante esse cativeiro, pelo menos 2 profetas profetizaram, que foi Ezequiel e Daniel. Após o cativeiro, quem profetizou primeiro foi Ageu, como eu já disse, depois Zacarias e depois então Malaquias. E no capítulo 1, Deus chama o seu povo a uma reflexão. E quando Ele chama o seu povo a uma reflexão, Ele dá pelo menos 3 admoestações, ou seja, 3 alertas para que essas pessoas pudessem se colocar diante de Deus e corrigir algumas falhas que estavam acontecendo. O contexto é o seguinte: o povo tinha retornado do cativeiro e eles precisavam reconstruir o templo de Jerusalém. O templo tinha sido destruído e eles tinham feito um voto de que quando chegasse lá em Jerusalém, eles então colocariam o templo em ordem novamente. Mas eles começaram a se importar muito mais com seus afazeres do que com as coisas de Deus. Então, quando o Senhor chama esse povo à reflexão, diz aí no versículo 2 do capítulo 1 o seguinte: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, agora é o povo falando, não veio ainda tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto a casa permanece em ruínas? Vamos entender um pouco melhor. Deus, a primeira orientação, a primeira admoestação é para que eles colocassem em primeiro lugar Deus. Deus tem que ser primeiro lugar em nossas vidas, tem que ser prioridade. As pessoas estavam esquecendo isso, estavam preocupadas simplesmente com suas casas, e esse termo aí, apaineladas, eram casas pelas quais os reis construíam
muito luxuosamente, e o povo queria seguir esse mesmo exemplo. Deixaram de construir o templo, de reedificar o templo, de reformar o templo, para dizerem o seguinte: não, a minha casa eu preciso melhorar. Vamos aplicar para as nossas vidas hoje. Muitas das vezes nós falamos que amamos a Deus, que amamos a casa do Senhor, que amamos Jesus Cristo, mas muitas das vezes isso fica apenas na teoria. Na prática é muito diferente. O seu melhor tempo e o meu melhor tempo é para Deus? Ou nós estamos dando o resto para Deus? As nossas finanças é melhor para Deus? É prioridade? Ou é só o resto? Se sobrar, eu dou. Se não sobrar, eu não contribuo, não dizimo, não oferto, não contribuo na casa de Deus. Muitas das vezes, para fazer um concurso, se estuda de madrugada, compra os melhores livros possíveis, mas quando é para se aprofundar na palavra do Senhor, quando vai olhar o preço de uma Bíblia de estudo, que muitas das vezes, claro, é um pouco além das nossas condições, mas vale a pena investir, porque às vezes se investe mais com coisas seculares do que com as coisas de Deus. Para ir para o cinema assistir um filme, que não é errado, pode ir dependendo do filme, mas também quando é para assistir uma programação que fala da palavra de Deus, nós precisamos dar o nosso melhor. Então o primeiro alerta aqui é para colocarmos Deus em primeiro lugar. Eles começaram a inventar desculpas. Ainda não é tempo, não. O versículo 2 falou isso. Este povo diz: não veio ainda tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quantos de nós não temos inventado desculpas para que a gente não faça o melhor para Deus? E como se falar que nós amamos o Senhor, que nós o servimos, que nós o adoramos, e muitas das vezes nós não colocamos o melhor das nossas vidas para servir ao Senhor. Nós precisamos fazer o melhor para Ele. O louvor tem que ser o melhor, não é de qualquer jeito, não. Assim tá bom. Não, tem que ser o melhor. Uma mensagem tem que ser trabalhada o máximo possível pelo pregador, pela pregadora. Não é simplesmente chegar lá e dizer assim: não, abre a boca que eu encherei. Eu creio que Deus pode fazer isso, mas muitas das vezes com esse discurso se tem uma omissão de preparar um sermão. Você acha simplesmente que as informações vão caindo do céu, literalmente? Não, nós precisamos buscar informações, entender o contexto. Então por quê? Porque nós precisamos fazer o melhor para Deus. Nós não estamos fazendo para o homem, não. Nós não estamos aqui para servir uma denominação, uma religião, não. Nós estamos aqui para servir, como o texto diz, o Senhor dos Exércitos. Esse termo, Senhor dos Exércitos, nesse livro tão pequeno de 3 capítulos, aparece pelo menos 10 vezes. O Senhor dos Exércitos, aquele que toma conta da tua vida, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que está vendo tudo, aquele que está vendo as tuas lutas, as tuas angústias, as tuas aflições, mas ele simplesmente está dizendo no começo dessa mensagem: faça, sabe o que? Me coloque em primeiro lugar, que o resto eu faço na sua vida. Chama o povo a uma reflexão. Me coloquem em primeiro lugar. Até o versículo 4, Deus está falando sobre isso. Quando nós chegamos a partir do versículo 5 até o versículo de número 11, Deus faz com que o povo lembre das promessas. A segunda admoestação, o segundo alerta é para que o povo cresça nas promessas de Deus, para que nós não esquecemos das promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu a você, Ele é fiel para cumprir. Deus não faz pela metade, Ele só faz por completo.
Não adianta estar se descabelando, se desgastando, se estressando. Não, precisamos descansar nas promessas de Deus. O versículo 5 diz o seguinte: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. O povo, ao invés de estar crendo na promessa, e está lá suprindo a necessidade da reconstrução, para que Deus abençoasse eles estavam retendo aquilo que era para investir na obra de Deus, e era como se colocasse num saco furado, irmã Noemi. Não servia para nada. O dinheiro que pertence a Deus, o dinheiro que é para investir na obra de Deus, se eu e você retermos, vai ser mesmo que colocar num saco furado, não serve de nada. Agora você pergunta: Deus precisa de dinheiro? Não. Nesse mesmo capítulo, ou seja, no capítulo 2, versículo 8, Deus expressa o seguinte: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é dono de tudo. Ele não precisa de dinheiro, não, porque Ele é o dono do mundo. Mas nós precisamos investirmos na obra do Senhor. Certa ocasião, um pastor chegou para a sua denominação, que estava construindo algumas salas, um templo para ensino cristão, e o pastor disse: eu tenho duas notícias, uma boa e a outra ruim. Qual vocês querem ouvir primeiro? A igreja: nós queremos ouvir primeiro a notícia boa. Aí o pastor disse: olha, aquilo que nós precisamos para concluir a construção, nós já temos. Não precisamos de mais nada. Deus já providenciou tudo. Aí o povo: oh, glória a Deus, aleluia. Como foi isso aí, pastor? O pastor disse: agora está a segunda notícia. Deus colocou tudo no bolso de vocês. Vocês vão ter que agora abrir mão daquilo que é do Senhor. E aqui o povo não estava abrindo mão. O povo estava investindo em suas casas, que não é errado nós investirmos, fazer uma melhoria nos nossos lares, isso é muito positivo. Mas o que eu não posso fazer é ficar simplesmente focando só a minha família, só a minha casa, só o comércio. Não posso fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Isso é questão de omissão com a obra de Deus. Nós precisamos saber administrar a tal ponto que nós devemos ser mordomos, cuidar das coisas de Deus. O termo mordomia tem uma compreensão muito errada. Quando se fala em mordomia, se pensa logo que é numa rede, debaixo do pé de coco, sombra, água fresca, como se não estivesse fazendo nada, né, irmão Aderaldo? Só se balançando e cantando: trabalhar com meu Jesus, sem fazer nada. Mordomia é arregaçar a manga, é trabalhar e cuidar das coisas de Deus. E aqui o povo estava interessado só em seus próprios interesses. E Deus chama novamente: considerai, ou seja, meditem. Por que que vocês estão semeando muito e estão colhendo pouco? Por que que o negócio não está funcionando? Por que que o negócio não está fluindo? Ele usa pelo menos 5 expressões aqui nesse versículo 6. Ele diz: vocês estão comendo e não se fartam, vocês bebem e não se saciam, vocês se vestem, mas não se aquecem, recebem um salário, mas quando recebe o salário é a mesma coisa de colocar em um saco furado, ou seja, vocês não estão prosperando. Aí então, no versículo 9, Deus dá a origem do problema. A origem do problema: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco,
quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Olha o problema. Vocês só estão interessados na própria casa de vocês, interesses próprios. Aí no versículo 11, aí Deus diz: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ah, é? Vocês estão esquecidos de mim? Eu não sou prioridade na vida de vocês? Vocês estão esquecendo das minhas promessas? Espera aí, que agora eu vou mandar seca sobre a terra. A colheita não vai ser boa, não vai ter cereal, não vai ter vinho, não vai ter azeite. Eram coisas fundamentais para a sobrevivência. E muitas das vezes eu paro para pensar, essa seca que está rondando a nossa região, e não só a nossa região, mas o Brasil está passando por uma dificuldade. E às vezes se diz que é o aquecimento global, problema na camada de ozônio, e lá vai, e vão se falando muitas das coisas, mas na realidade, sabe o que é muitas das vezes? Deus está fazendo com que o povo se volte para Ele. Uma seca dessa, o povo não está nem aí. 30 dias de festas, não lembra nem de Deus. Faz um poço para tapear, para dar uma satisfação à sociedade, um poço que não tem as mínimas condições de manter o consumo d'água naquela festa. Passou no Fantástico, ou foi no Jornal Nacional, que Campina Grande, nesse período, recebe cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas vindo gastar água aqui em Campina Grande. E o problema vai ficar para quem? Para nós. O povo vai embora, deixa aí Buqueirão quase que vazio, e a mão do Senhor pesando sobre uma humanidade que vira as costas para Ele, uma humanidade que não prioriza as coisas de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que isso serve de alerta para mim e para você. Isso serve de alerta para dizer o seguinte: Deus está chamando a atenção da humanidade, do mundo. Mas quantos estão percebendo isso? Eu glorifico a Deus que você está aqui nessa noite, porque você está percebendo, porque você entende que Deus está chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à santidade, chamando o povo a nós nos separarmos daquilo que desagrada a Deus. E quando então nós fazemos isso, as promessas dele se cumprem sobre as nossas vidas. Promessa como o pastor Fred a semana passada pregou, promessa de vitória, promessa de restauração, promessa de honra. Foram os 3 marcos que ele pregou aqui. Mas espera aí, para que haja vitória, para que haja honra, para que haja restituição, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar de acordo com a vontade do Senhor, senão nada disso acontece. Nada disso acontece. E então, o capítulo 1 ainda chama o povo à obediência. É a terceira admoestação, a partir do versículo 12 até o 15. Quando nós lemos no início, nós lemos pelo menos 4 versículos que sempre estava falando: veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Então foram 4 mensagens específicas. E aqui nós estamos ainda na primeira mensagem. E a partir do versículo 12, Deus chama o povo a obedecer a sua ordem.
diz o seguinte, versículo 12: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. E então o texto prossegue, e no final do versículo diz: o povo temeu diante do Senhor. Eles começaram a atentar, eles começaram a obedecer, e quando eles estavam nesse sentimento de temor, temor é diferente de medo, temor com um sentimento de reverência, um sentimento de uma presença de Deus, de um Deus santo. Espera aí, se eu estou na presença de um Deus santo, eu tenho que andar em santidade, eu tenho que andar obedecendo a sua palavra, eu tenho que andar fazendo com que o meu testemunho demonstre Cristo aqui na terra. Olha a responsabilidade. E eles começaram então agora a obedecer a Deus. E quando eles começaram a obedecer a Deus, o texto no versículo 13 diz o seguinte: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Enquanto o povo estava em desobediência, Deus apenas estava observando de longe o que estava acontecendo. Agora, claro, Deus nunca perde o controle da história, nunca perde. Aquilo que Ele quer que no final aconteça, vai acontecer. Mesmo que o homem tome decisões erradas nesse caminho, nesse percurso, mas no final Deus cumpre aquilo que Ele planejou. Os planos de Deus não são frustrados. Eu sou convosco, diz o Senhor. Entramos no capítulo 2. Agora chegamos na segunda mensagem, no versículo 1. E nesse texto, ele traz mais duas mensagens bem curtas. A primeira mensagem é chamando a atenção para o desânimo. Eles começaram a fazer a comparação com o templo antigo, com o templo novo que eles começaram a reconstruir. Veja o versículo 3: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? O templo que Salomão havia construído, só no Santo dos Santos havia 600 quilos de ouro maciço, ouro puro. Aquela glória enorme, aquela beleza. O templo foi construído em cerca de 500 e pouco antes de Cristo. E aí aqueles novos começaram a comparar com o que os mais velhos contavam do templo antigo e disseram: não, esse templo agora não vale nada, não é ela como nada aos nossos olhos. Eles começaram a ficar desanimados. Ah, meu Deus, como é que pode? A gente trabalhou e agora não chegamos a fazer o melhor. Eles começaram a ficar desanimados. Essa foi a primeira mensagem bem curta, que Deus está chamando a atenção e dizendo: não precisam vocês ficarem desanimados, não. Eu tenho algo profético nesse templo. Porque as pessoas estavam valorizando simplesmente a beleza física do templo e não a presença de Deus. Mas para Deus, o mais importante é a presença dEle. Pode estar debaixo de um pé de manga, de um pé de caju, pode estar onde quer que você esteja, na beira da praia, mas se a presença de Deus estiver lá, é o melhor lugar. Não adianta ter um templo magnífico, um templo bonito, as cadeiras
confortáveis demais. Se a presença de Deus não está lá, não vale a pena estar naquele lugar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a presença de Deus está nesse lugar. Não fique desanimado. O versículo 4 diz o seguinte: ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué. Aí ele continua: sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ao mesmo tempo que ele destaca o desânimo do povo, ele está dizendo: olha, seja forte, não desanime, trabalhe, que eu sou com vocês. Não fiquem de cabeça baixa, não fiquem sem crer naquilo que eu vou fazer. Quando nós começamos a observar o Deus que nós temos, aí realmente nós começamos a nos animar. O problema é que muitas das vezes nós não conhecemos de perto o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecê-lo melhor. Um Deus do impossível, um Deus que agindo Ele ninguém pode impedir, um Deus que realmente controla todas as coisas, um Deus que chama a existência aquilo que não existe, um Deus que chama os raios pelos nomes, e eles se apresentam a Ele e dizem: eis-nos aqui. E Ele diz: cai ali ou cai acolá. Um Deus que está sentado sobre o globo da terra, um Deus que pendura os montes em balança, pendurado em seus dedos, um Deus que tem na concha das suas mãos as águas do mar. Todas essas simbologias para nós entendermos a grandiosidade do nosso Deus. Mas mesmo com todas essas palavras, nós não temos como expressar o tamanho do nosso Deus, porque Ele é infinitamente maior do que a nossa compreensão. Quando eu começo a parar e pensar o Deus que eu sirvo, eu começo a ser fortalecido, eu começo a me animar novamente. Nós não podemos perder o foco disso, o alvo disso. Aí o versículo 6 diz: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Uma palavra como essa nos anima. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque a glória da segunda casa, Orlando, não estava fundamentada na beleza do templo, mas a glória da segunda casa é aquela palavra quando diz que Jesus estava lá no templo, e Ele, como Filho de Deus, o Deus encarnado, foi lá no templo, e Ele disse: eu sou maior do que o templo. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, por causa da presença de Jesus. A glória da segunda casa, você é o templo de Deus. Deus habita em você. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando nós formos embora, Deus não vai ficar aqui não. Ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai comigo, Ele vai contigo, Ele vai na nossa frente, Ele vai guerrear as nossas pelejas, Ele vai fazer o impossível na nossa família, no nosso lar, na nossa história. Ele controla tudo. Então precisamos nos animar com essa presença que muda todas as coisas. Às vezes eu vejo em alguns lugares que o pessoal faz uma reforma no templo e coloca esse versículo dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por que fez uma reforma? Porque aumentou, o templo ficou mais confortável. Mas isso não é o que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer é que quando Cristo se faz presente, a glória ainda é maior.
Então, a partir do versículo 10, há uma necessidade de santidade. Do versículo 10 ao versículo de número 19, o profeta Ageu agora transmite a terceira mensagem, no versículo 10, o qual nós lemos no início. E o versículo 11 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante ti, diz o Senhor, perante mim, diz o Senhor, assim é todas as obras das suas mãos, e o que ali ofertarem, tudo é imundo. Vamos entender esse texto. Essas duas comparações, a primeira resposta foi não, e a segunda resposta foi sim, ficará imundo. A pergunta é a seguinte: se alguma coisa santificada tocar alguma coisa impura, aquilo vai ser santificado? Não. Vamos pensar melhor. Se alguém está gripado, por esses dias eu fiquei muito receoso. Muita gente entra gripada no meu carro, e espirra e tosse, e eu fico lá um tanto exposto, né? Eu posso transferir saúde para aquela pessoa? Não. Mas aquela pessoa, vamos dizer, imunda, impura, pode transferir para mim? Sim. Então o que é que eles estão dizendo? O que é que o texto está dizendo? É que as pessoas que eram santificadas estavam se tornando contaminadas com aquele pecado. Ao invés delas transmitirem santidade, elas estavam sendo ali impuras, imundas. Por isso que no versículo 14 o profeta prosseguiu: assim é este povo, é esta nação. E ele chama agora mais uma vez ao povo a uma reflexão, para que eles pudessem despertar daquela frieza espiritual e começar a valorizar mais a presença de Deus. E o que é que Deus faz mais uma vez? Tome lapada, tome juízo. O versículo 17 diz: eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Essa estratégia de Deus é para não perder a pessoa. A pessoa está se afastando de Deus, esquecendo. Não, esse negócio de ler a Bíblia, deixa a Bíblia lá na gaveta, a poeira toma conta, não ora mais, irmãozinha, não vem para a igreja mais. Mas para que eu ir para a igreja? Deixa eu em casa mesmo, eu sou crente em casa, eu sirvo a Deus desse jeito mesmo. Aí Deus diz: aí espera aí que você vai lá, espera aí que você vai orar, espera aí que você vai ler a Bíblia. Aí eu vos feri, é o que o texto diz. É duro, mas eu não consigo compreender outra coisa. Deus mandou um juízo, uma disciplina para que o povo retornasse, porque o povo estava querendo a bênção de Deus, mas não queria um Senhor da bênção. É diferente de hoje? Não é diferente. Então muitas das vezes as provas que nós estamos passando é porque Deus nos ama,
É porque Deus não quer nos perder, é porque Deus quer que a gente tenha mais intimidade, é porque Deus quer que a gente busque mais a sua face, a sua presença. Ele quer que a gente ore mais, Ele quer que a gente se consagre, Ele quer que a gente se santifique mais. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É uma doença? Está cooperando para o bem. Eu não entendo, mas Deus está permitindo, Ele tem seus propósitos, e os propósitos de Deus às vezes não tem como a gente compreender, não tem como entender. Aí no versículo 18, agora, depois de tudo isso, Deus chama eles a olharem para o futuro. Até agora você estava mandando olhar para o passado. Olha pelo retrovisor, olha como é que a tua vida está. Vocês estão em desobediência, vocês não estão colocando em primeiro lugar a minha presença. Agora vamos observar o texto no capítulo 2, versículo 18, e olhar para o futuro. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos. Mas, oh glória a Deus, ainda bem que tem esse mais. Desde este dia vos abençoarei. Desde o dia que o povo se arrependeu, desde o dia que o povo mudou as suas atitudes, então Deus disse: então, desde esse dia eu vou abençoar vocês. A história está mudando a partir de agora. Eu só estava querendo que vocês se santificassem, que vocês não andassem na prática do pecado, não, que vocês se corrigissem, que vocês se curvassem diante de mim, que vocês se prostrassem diante de mim e reconhecessem que eu sou o Deus soberano, que eu sou o Senhor dos exércitos, e eu que mando, eu que governo, eu que sou o dono da vida, eu que sou o dono do mundo, e vocês são apenas meus servos. Fiquem no lugar de vocês e reconheçam quem eu sou, e a partir de hoje eu vou abençoar vocês. É coisa linda mesmo, meu irmãozinho. É coisa linda. As bênçãos de Deus estão preparadas para nós. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O que precisa é a gente mudar as nossas atitudes, mudar a nossa maneira de viver. Hoje pela manhã, lá no CRES, foi falado sobre discipulado, estilo de vida. Como é que nós estamos vivendo? Então nós precisamos ter um estilo de vida pelo qual nós precisamos cada dia mais melhorar e parecer com Jesus. A quarta mensagem para nós encerrarmos. Ele recebeu agora a quarta mensagem no capítulo 2, versículo 20, que diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Antes, Deus tinha mandado eles olharem para o alto: eu estou com vocês. Depois ele mandou olhar para dentro. Nós olharmos para dentro de nós. Avalie como está a sua vida. E agora ele manda olhar para o futuro. O que é que está nos aguardando? Esse texto termina com uma mensagem profética, uma mensagem messiânica. Zorobabel é uma mensagem tipológica de Jesus Cristo nesse texto. Então,
aqui fala da vinda de Cristo, e ele vem abalar o céu, vem abalar a terra, ele vai derrubar o trono dos reis, dos reinos, e ele vai implantar o seu próprio reino aqui da terra, o reino milenar, onde não vai haver mais choro, mais pranto, mais sofrimento. Quem vai governar é o próprio Jesus. Vai haver paz. O trono dos reinos ele vai destruir, e ele vai comandar tudo, porque ele faz abalar o céu e a terra, porque ele é soberano. Então nós precisamos olhar para o futuro. Vale a pena esperar em santidade esse Jesus. Ele prometeu que vai vir, ele vai retornar, com certeza absoluta. E precisamos estar preparados, precisamos vigiar, precisamos colocar em primeiro lugar Deus, precisamos fazer o melhor para Ele, precisamos andar da melhor maneira possível, fortes, ser forte. Eu estou com vocês, a minha presença garante a vitória de vocês. Eu darei paz, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E isso então vai mostrando que Deus vai nos guiando, nos conduzindo, Ele vai providenciando aquilo que nós precisamos, porque dele é o ouro, dele é a prata, então Ele cuida de nós. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas, que estas coisas são essas? O comer, o vestir, o alimento, o beber. Então Deus faz isso nas nossas vidas, quando nós buscamos Ele em primeiro lugar. Precisamos descansar nele. E eu quero aproveitar para orar pela sua vida. Quero convidar você a curvar sua face, aí onde você está mesmo, sentado e assentada, para que Deus confirme essa palavra em nossos corações. Qual é o teu pensamento com relação a algumas coisas que têm acontecido? Algumas coisas que muitas das vezes nós não compreendemos e ficamos questionando, por que Deus permitiu isso? Por quê? Deus não é amor? Ele não é um pai bondoso? Porque Ele deixa que isso alcance a minha vida, a minha família? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque Ele está querendo que você se achegue a Ele. Ele está querendo ouvir a tua voz. Ele está com saudade do teu clamor. Ele está com saudade das tuas lágrimas, aqueles momentos que você conversava com Ele. E então Ele diz: eu quero que meu filho volte, eu quero que a minha filha volte. Mas se ele e ela me buscar, ele e ela me obedecer, desde esse dia eu vos abençoarei. Marque na tua agenda, se você está hoje com o coração contrito, quebrantado, arrependido, querendo renovar a sua aliança com Ele, marque na tua agenda, que a partir deste dia, desde esse dia, você vai desfrutar ainda mais das bênçãos de Deus no teu lar. Eu vos abençoarei. Jesus vai voltar, Ele vai derrubar o trono dos reinos, Ele vai estabelecer o seu reino aqui, e aqueles que permanecem na presença do Senhor vão desfrutar de muita alegria na presença de Deus. Que você seja um destes, seja uma destas, que nós possamos glorificar a Deus por Ele controlar a história das nossas vidas. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.